Fatorelli. Passamos a palavra ao presidente da mesa diretora, ilustríssima professora Bianca Gamalano. Convoco todos para ficarem de pé para a execução da orientação. Senhora diretora, senhor Paranin, senhores professores, senhores funcionários, senhores e senhoras presentes, amigos formandos, agradecemos a presença de todos. Estamos aqui esta noite para celebrarmos o momento de nós formandos sermos reconhecidos como arquitetos. Hoje é um dia muito importante, não só para nós, como para todas as pessoas que acompanharam e nos apoiaram durante toda a nossa vida universitária. Mais do que nunca, nosso empenho e dedicação
pessoas que aqui se encontram para festejar nosso reconhecimento como arquitetos. Reconhecimento, porque para nós, a partir do momento que conseguimos entrar para a universidade, nos identificamos com o curso e assumimos essa escolha para as nossas vidas, já nos sentimos arquitetos. A arquitetura invadiu as nossas vidas. Passamos a respirar a arquitetura e a ver o mundo à nossa volta com novos olhos de arquiteto, porque a arquitetura é uma grande paixão. No começo, havia uma expectativa em correspondermos a uma imagem idealizada por nós mesmos do que seria um arquiteto. Uma pessoa que desenha bem, que é original, criativa, que se veste com estilo e talvez até sofisticação. Não é essa a imagem que vocês fazem da gente agora? Mas logo desfizemos essa imagem, pois podemos perceber que a arquitetura é muito mais do que um belo desenho pode expressar. É justamente o conteúdo desse desenho, a essência, os significados. Nos entregamos, então, à busca pela sensibilidade artística, pelos conhecimentos técnicos e tudo que entendemos fazer parte da formação de um arquiteto. Nos envolvemos com maquetes intermináveis, projetos espalhados por toda a casa, uma infinidade de ideias, enfim, toda a bagunça que a nossa arte exigir. Vocês todos que conviveram conosco nesse período devem se lembrar disso, e muitos devem até ter participado. Muito esforço, mas também muito prazer. Com certeza, grande parte desse prazer se deve às amizades que fizemos. Nossos colegas foram o nosso primeiro clube, de quem queríamos conquistar a admiração. Nos preocupávamos muito mais com a crítica deles do que com o julgamento dos professores. Pura vaidade, coisa de arquiteto. Mas a vaidade fica ao lugar da solidariedade. E solidariedade é a palavra que melhor caracteriza a nossa cultura. Quem não se lembra de ter telefonado às 3 da manhã dos colegas, na véspera da entrega de um projeto, para saber como iam as coisas, para dar uma força, matar a curiosidade. Tudo isso para que hoje possamos ser chamados arquitetos urbanistas. E não podemos deixar de nos lembrar que, apesar de todas as dificuldades que tivemos no ensino público superior, estudamos na melhor universidade do Rio de Janeiro. Tivemos como mestres profissionais que são expoentes do mercado, que mesmo assim, em muitos casos, deixaram seus escritórios para ir até o fundão nos ensinar, pelo idealismo de poder participar e contribuir com a nova geração de arquitetos diferentes. Aliás, que somos a partir de hoje. É muito importante falar também do que nos fizemos capazes nos 5 anos da faculdade, e como arquitetos urbanistas, de que forma podemos atuar ajudando todos. Sim, porque o nosso trabalho não é, como muitos pensam, supérfluo nem exclusivo de uma classe privilegiada. Não pensem vocês que projetar uma casa popular seja um desafio menor do que projetar a casa do milionário. Lidamos com um sonho maior de todo ser humano, que é a sua casa. E mais que isso, nosso trabalho refere ao comportamento das pessoas, já que esse comportamento pode ser uma consequência da vaidade do espaço em que o ser humano vive, mora, trabalha, tem seu lazer e da cidade como um todo. Aliás, no momento, esse é o assunto, né? Graças às obras de formulação do Rio, os arquitetos ganham bem. Deixando de lado a polêmica, se é bonito ou feio, necessário ou não, o que queremos mostrar é que o arquiteto é um profissional capaz de gerenciar as várias equipes que trabalham nesse tipo de reformulação. O belo é um conceito subjetivo, e o tempo também é um elemento da arquitetura, que permite a leitura de seu significado. O gerenciamento dos meios de produção da cidade, a integração social, a ordenação do espaço urbano são mais do que desafios, são responsabilidades, porque somos urbanistas. E também decoradores, artistas, restauradores, instaladores, paisagistas, cenógrafos, designers. Há uma grande diversidade em nossa profissão. Enquanto um arquiteto constrói um edifício, há outro que pensa as leis que vão limitar essa obra. Enquanto um quer restaurar um edifício histórico, outro quer derrubá-lo para construir um novo e mais moderno. E, no entanto, são todos arquitetos. Um vai escolher a cor do seu banheiro, o modelo da louça sanitária. O outro vai projetar a nova bicicleta que chegará na sua casa e hospital do seu bairro. Todas as habilidades que exercemos são encaradas com a mesma seriedade. E é porque podemos fazer tudo isso, mesmo as coisas que parecem tão simples, de uma maneira tão especial, é que somos arquitetos. Artistas e arquitetos. Para o futuro, muito empenho, muita luta, muita dedicação. Que a euforia das ideias, a busca da razão e o triunfo da compreensão devem sempre a criatividade. Muito sucesso para todos nós.
Esse cara sabe tudo, gente, ele é muito bom. Chamamos a formanda Patrícia Yara de Souza Góes para homenagear a funcionária Marisete Moraes Cerqueira, da Biblioteca da FAO.
professora Bianca, nossa diretora de exercício, professora Glória, nosso diretor, o senhor Rubinho, nosso secretário, daqui a pouco colega, daqui a pouco o colega grava, ainda não, daqui a pouquinho vocês são meus colegas, mas já sempre considerei vocês assim. Aos meus colegas da mesa, e uma responsabilidade, uma satisfação muito grande de ser escolhido para mim, até por representar pessoas que no bastidores a gente estava conversando ali, meus professores, como por exemplo o saber e a seriedade do nosso professor Polilo, o talento e o companheirismo constante do professor Renato Menescal, meus contemporâneos, o professor Pedro Lessa, professora Nádia Carlos, quer dizer, a gente sente, passando algumas gerações de professores aqui, ainda vendo na plateia, o nosso professor Silvio Proença, também ali presente, também meu professor, representar essa turma toda é uma responsabilidade muito grande, ainda mais responder o discurso da nossa terminal. Bom, realmente essa história do arquiteto artista, eu estava tentando engatilhar alguma coisa para escrever, até como paralímpico, a obrigação de apresentar, paralímpico para, vocês sabem, que é aquele que acompanha ao altar aqueles iniciados, virtuais antigos, desculpa sem emoção pela história, mas é minha área, e é um dever acompanhar para apresentá-los à sociedade. E eu acho que nada melhor para apresentar a vocês do que o próprio convite, vocês já têm tocado nele, ele já está aqui toda a completa apresentação. Logo no início, quando vocês fazem a citação do Paulo Henrique, diz, pois é tão sensível aos efeitos da arquitetura, se não observaste os meus passeios pela cidade, que entre os edifícios que ela é povoada, não são muitos, outros falam, ou os enfios mais raros cantam. Que a gente consiga fazer essa arquitetura sempre picante, que ela cante e encha os nossos ouvidos do bem fazer. Ainda agora a minha colega Daniela falou das nossas obras que estão por aí. Eu até discordo um pouquinho, porque nem sempre vai ser. Quando a gente fala em planejar, a gente fala em planejar pensando no que vai ser e o durante, para que ninguém seja prejudicado. E no momento que nós estamos vivendo, e aquelas pessoas que sofreram alguma tipo de acidente, que sofreram alguma coisa mais grave, que não vão ter oportunidade de desfrutar, nem sempre de desfrutar das promessas, sendo compartilhadas com ser regiamente pagas, como no caso da minha amarela. Eu acho que a obra tem que ser planejada assim, planejada em todos os aspectos. Se é nosso trabalho tem estado bom, e fiquei muito feliz mesmo quando Daniela me levantou falando por todos vocês, que o nosso trabalho de arquiteto não é um trabalho só para a elite, como pode pensar. O nosso compromisso é muito maior, o compromisso com todos. Vocês citaram, não foi à toa, aproveitando o mesmo convite, quando deram o nome da turma, Roberto Rolemar, aquele que se preocupava com a paisagem, que fazia parte integrante da sua vida, a própria paisagem, e disso ser motivo de viver e projetar. Hoje escolheram como patrono Chico Buarque de Holanda, que também trilhou o caminho de arquitetura. Ele chegou a buscar a arquitetura em São Paulo, e quando ele escreve lá que amor é aquela vez como se fosse a última, colocou tijolo no desenho lógico, ergueu um patamar quatro paredes mágicas, sentou para descansar como se fosse um príncipe e flutuou no ar como se ouvisse música. A mesma música que o povo alegre fala no início do poema, a mesma música que a gente pode compor quando estamos fazendo a nossa obra, planejada para uma cidade igual, não uma cidade dividida como a gente encontra. Que em cada momento a gente não fica pensando, poxa, tanto arquiteto não vai ter mercado. Vai ter mercado sim. Esse país aí está muito grande. E vai ter IES sim, com tanto esse IES brilhante que você colocou. Basta a gente procurar sair, não é só embelezando a cidade não, é fazendo aquele trabalho que todos precisam, nos mais recônditos cantos do país, onde se precisa de um arquiteto para planejar a vida, para organizar uma cidade, para fazer a casa, para fazer a escola, para fazer o hospital. Tem um déficit de habitação enorme nesse país e depende da gente. E aí tem um pouco de energia nossa, da gente sair desse meio aqui, do meio urbano, entrar um pouco nesse meio rural, para ajudar inclusive a fazer essa reforma agrária. E fiquem certos, vocês têm competência para isso. Como a Daniela falou, eu vim dela. Vocês são frutos de uma das melhores faculdades do país, que apesar de tudo, nós continuamos voltar profissionais com vocês no mercado. Apesar dessa iniciativa total de lotear o país e vender para o exterior,
vocês são a prova que nós podemos fazer a universidade pública decente de jeito competente. Amanhã já começa a fazer esse trabalho para que seja a nossa herança, como os outros profissionais de vocês, como nós esperamos honrar nossos antigos professores. E que esse trabalho de vocês na vida profissional mostre que nosso país pode ter uma universidade pública capaz de encher esse país de reputação, capaz de fazer um país melhor sem tanto rodeado no exterior. Gente, nós contamos com vocês, falo isso em nome de todos os meus colegas, e obrigado pela honraria e parabéns para vocês todos.